Olá, eu sou a professora Desirê Mello. É muito importante que antes de assistir essa videoaula você já tenha desenvolvido a leitura obrigatória. Lembrando que esta videoaula não tem como objetivo substituir a leitura, mas sim complementar a partir da apresentação de exemplos da aplicação da teoria. Na aula passada, estudamos o signo e a relação com seu fundamento. Santaella afirma que quando mencionamos o estudo da relação entre o signo e o seu fundamento, estamos nos referindo à relação do signo consigo mesmo, isto é, a natureza do seu fundamento, ou aquilo que lhe dá a capacidade para funcionar como tal, e de onde advém a teoria das potencialidades e limites de significação do signo. Nós vimos na aula passada que Peirce, entre as infinitas propriedades materiais, ele determinou 3 propriedades formais que lhes confere a capacidade para funcionar como signo. Primeiro, a sua mera qualidade, segundo, a sua existência e terceira, o seu caráter de lei. Dessa forma, conforme a primeira divisão de signos, vimos que o signo pode ser denominado como qualisigno, sinsigno e legissigno. Nesta unidade, estudaremos a relação do fundamento do signo com seu objeto, isto é, nós iremos avaliar aquilo que o signo representa. Vamos extrair uma teoria da objetivação que estuda todos os problemas relativos à denotação do signo. E para analisar essa relação entre o fundamento do signo e seu objeto, é necessário que, a partir das informações que foram coletadas acerca do seu fundamento, devemos identificar quais associações e relações que esses elementos possuem com seu objeto. Daí resulta a segunda tricotomia proposta por Peirce, e segundo a qual um signo pode ser denominado como ícone, índice e símbolo. O ícone não tem conexão dinâmica alguma com o objeto que ele está representando, isto é, ele simplesmente acontece devido às semelhanças que existem nas suas qualidades, isto é, as qualidades que se assemelham às dos objetos. E suscita essas sensações que são análogas na mente para a qual é uma semelhança. Desta forma, segundo a Joly, o ícone corresponde à classe de signos cujo fundamento mantém uma relação de analogia, de semelhança, de proximidade com aquilo que ele representa, isto é, com seu objeto. Então, ele não possui uma relação física, ele é semelhante ao objeto que ele está representando. Nesta imagem, se fôssemos falar da representação do calor, esse seria um exemplo do signo como ícone. Nós temos a representação do Sol, que só afirmamos que esse elemento ele nos sugere calor e Sol devido à sua semelhança com o elemento real, com o objeto no qual ele está representando. Já o índice, ele está fisicamente conectado com seu objeto. Ele corresponde à classe de signos que mantém uma relação casual física com seu objeto que ele está representando. Então, não é simplesmente uma semelhança, uma analogia, uma sugestão do objeto. Aqui você tem a apresentação do objeto propriamente dito pela sua relação física. Então, se no exemplo que a gente passou, a representação do calor é um desenho de um sol que se assemelha com o sol, que lembra, que sugere o calor, aqui nós temos uma relação física do calor a partir dos índices que são apresentados, como esta modelo que está apresentando as relações físicas com o calor, isto é, o excesso de calor a partir do suor. Então nós temos o índice do calor por meio da relação física que a modelo está apresentando. Já o símbolo, ele tem a relação com o objeto a partir de uma convenção, isto é, ele está conectado com seu objeto por força da ideia da mente que o utiliza, sem o qual essa conexão não existiria. Então ele não tem sequer nenhuma relação com o objeto, nem semelhança e nem física. Quem constrói essa relação entre um elemento e outro é a nossa mente. São as convenções que regem nossa cultura, a lei que determina que aquele elemento tem aquela representação por convenção.
Então as imagens elas se tornam símbolos quando o significado de seus elementos só podem ser entendidos com a ajuda do código de uma convenção cultural. Então, se a gente apresentou o ícone do calor, que é a representação de um elemento que sugere um sol, que parece, por semelhança, um sol, e desta forma é um ícone, e o segundo nós apresentamos um elemento que indica o calor a partir do elemento físico do suor, aqui nós temos um terceiro elemento que é o símbolo que sequer existe uma relação com o objeto representante, a não ser por convenções culturais, onde nós sabemos que um termômetro ele tem a função de medir a temperatura, e já nesse termômetro a temperatura está elevada, então por isso o calor. Mas aqueles que não têm conhecimento desse símbolo, dessa convenção cultural, não terá a mesma interpretação. Veremos a seguir alguns outros exemplos do nosso cotidiano, exemplos também simples para que a gente possa diferenciar um tipo de signo do outro. Lembrando que toda vez que nós formos fazer uma análise da relação do fundamento do signo com seu objeto, é necessário sempre se perguntar qual é a relação desse elemento com seu objeto. Nesse primeiro elemento, nós temos o conceito, a ideia, a sugestão de chuva a partir dos elementos visuais apresentados que se assemelham com o que a gente compreende enquanto chuva. Então, uma nuvem com gotas. Então, desta forma, a relação desse elemento com seu objeto é apenas de semelhança. Esse elemento, então, esse signo, é um ícone. Já nessa segunda imagem, nós temos a relação do signo com seu objeto, uma relação física. Aqui o elemento chuva está nessas gotas d'água que estão apresentadas sobre a superfície desse vidro. Então a relação com o elemento representado, a chuva, é físico. Uma relação que não é questionável. Não há uma sugestão nem semelhança, mas é o objeto em si. Já nesse terceiro elemento, nós temos a representação desse elemento da chuva, mas a partir de uma legislação, de uma lei, de uma convenção, onde toda vez que a gente vê esse símbolo, nós sabemos que trata-se de acionar o para-brisa do automóvel, já que o elemento chuva, então, é uma convenção, uma lei. Nesse outro exemplo, nós temos a representação do conceito de amor. Aqui, nesse primeiro elemento, nós temos uma relação de semelhança com o amor. Nós vemos dois personagens que estão abraçados e por isso, dessa forma, a gente sugere a representação do amor. Já nesse segundo elemento, nós vemos a relação do sentimento de amor não apenas pela semelhança, mas pela relação física, da marca que foi deixado pelo batom da pessoa amada. E nesse terceiro elemento, nós vemos a relação do amor a partir do símbolo, onde há uma convenção cultural que rege o processo de significação da relação do signo com seu objeto. Aqui nós temos uma maçã que foi mordida, e a forma dessa mordida representa o perfil de um casal, de uma mulher e de um homem, e no centro há um coração. Dessa forma, é um símbolo do amor. Então, após o entendimento da relação do signo com o seu objeto, a seguir veremos a relação com o fundamento do signo e o seu interpretante. Nós vimos que o interpretante é o terceiro elemento da tríade de signo que constitui as categorias triádicas do Charles Peirce. E o objeto é aquilo que determina o signo e aquilo que o representa. Já o interpretante é o efeito interpretativo que o signo produz em uma mente. E quando falamos de analisar a relação entre o fundamento do signo e seu interpretante, estamos falando da teoria da interpretação, com todas as implicações e efeitos sobre o intérprete. Quais são as possibilidades de interpretantes que há na relação entre o fundamento do signo e seu interpretante? Segundo a Santa Ela, existem 3 efeitos interpretativos, que Peirce denominou como rema, dissente e argumento. O rema, para Peirce, é o primeiro efeito interpretativo que o signo está apto a produzir no intérprete. É uma simples qualidade de sensação e sentimento. Então, por isso, ocorrem interpretações múltiplas, abertas e de várias possibilidades.
Aqui nesse exemplo, como foi apresentado na aula anterior, nós vemos que esse qualisigno, o efeito interpretativo que ele incita, é apenas de sensação e sentimento. Sempre temos uma sugestão, nunca temos uma certeza. Já o dissente é o segundo efeito interpretativo do signo. Então, diz respeito à relação existencial real do signo. O efeito interpretativo, então, ele é direcionado, onde ele é dado a partir de um fato existente. Então, aqui nós temos a interpretação, o efeito interpretativo dado a partir desse signo é um efeito existente real. Não há uma sugestão, é uma indicação do que o elemento está sendo representado. Já o terceiro elemento dessa tríade é o argumento. É o terceiro efeito interpretativo do signo. No caso, como ele se refere diretamente à terceira idade, nós temos interpretante lógico. É quando o signo é interpretado por meio de regras interpretativas internalizadas pelo intérprete. E sem as quais, se o intérprete não possui essas regras interpretativas, os símbolos não poderiam significar, pois estão associados diretamente ao objeto que representam por meio de um hábito associativo, e que se processa na mente do intérprete e que leva a significar o que ele significa. Desta forma, a interpretação é regida por uma lei. Então, aqui nós temos um exemplo de um símbolo do amor, o cupido e a forma do coração, onde tem essa interpretação a partir de sua relação simbólica com o elemento apresentado. A partir dessas análises, nós temos, então, as 3 tricotomias do Charles Peirce. Todas elas relacionadas à primeira idade, segunda idade e terceira idade. A primeira tricotomia, a relação entre o signo e o fundamento do signo, que é o qualisigno, sinsigno e o legissigno. A segunda tricotomia de signos, que é a relação do fundamento do signo e o seu objeto, que é o ícone, o índice e o símbolo. E a terceira tricotomia, que é a relação do fundamento do signo com o seu interpretante, que é o rema, dissente e o argumento. Vimos o modo como o signo se relaciona com o seu fundamento, com o seu objeto e interpretante, as suas definições e classificações abstratas. Esses são princípios guias para o método de análise a ser aplicado a processos existentes de signos e as mensagens que eles transmitem. Na próxima unidade, veremos o percurso para análise de uma imagem. Então, até lá! Blá, blá, blá. Hahaha. Acabou?